Você sabe como Santa Catarina vem atuando no universo da artes? Quais são as boas práticas em artes no âmbito estadual? No vídeo de hoje, vamos falar sobre algumas boas experiências catarinenses no campo da artes. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Samuel e nos vídeos iniciais do curso mostramos o papel dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, em especial de Santa Catarina, na consolidação da artes. Esse esforço tem sido fundamental para a efetivação da assistência técnica no Estado, desde a sua divulgação até a capacitação de profissionais e também o fomento a projetos e ações em artes. Como fruto disso e também de uma luta anterior importante, vemos no território estadual o surgimento de diversas práticas em artes, e é isso que abordaremos nesse vídeo. Para isso, primeiro faremos um panorama histórico da artes em nosso estado e logo em seguida escolheremos algumas das experiências para aprofundar, destacando os aspectos mais relevantes através da fala de alguns dos atores envolvidos. Essas boas práticas estão classificadas segundo as 4 esferas de atuação em artes abordadas pelo PEI Artes do CAUSC: poder público, iniciativa privada, academia e movimentos sociais. Assim poderemos compreender melhor as possibilidades e limites de atuação dentro de cada segmento. Mas espera aí, o que são boas práticas e por que estudá-las? Boas práticas são conjuntos de técnicas, procedimentos e ações que se mostram adequadas e eficientes para determinada situação e contexto específico. Assim, o estudo de boas práticas é importante para que possamos ter contato com outras experiências e, ao analisá-las, conhecer diferentes possibilidades de atuação, buscando, por exemplo, inspiração de arranjos financeiros, institucionais e operacionais, e a descoberta de novos horizontes de atuação em artes. Mas calma, não é porque uma iniciativa é considerada uma boa prática que ela deva ser replicada em todos os contextos. Especialmente no âmbito da artes, é importante avaliar o contexto e a realidade em que se trabalha, fugindo sempre da importação de modelos e da reprodução acrítica de arranjos e soluções. Antes de apresentarmos as experiências exitosas, precisamos retomar o cenário habitacional de Santa Catarina. Como vimos no 4º vídeo dessa série, o déficit habitacional catarinense é de mais de 200 mil moradias, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Catarina. Esse número alarmante reflete as dinâmicas de diferenciação espacial antigas e recentes do Estado, reproduzindo desequilíbrios e agravando o processo de segregação socioespacial. Nesse sentido, a assistência técnica deve ser promovida não só como uma política pública para o atendimento do déficit habitacional, quantitativo e qualitativo, mas também como uma forma de instrumentalizar a população na luta pela moradia digna e pelo acesso à cidade e aos seus serviços. Como é que tu enxerga, né, o papel da assistência técnica e no caminho que ela percorreu até agora em Santa Catarina? Então, acho que é a primeira vez que tem uma estratégia estadual, tá? Porque antes era muito usado aqui na Escola de Arquitetura de uma forma fragmentária pelos CEREMAUs, né, pelos EMAUs, né, que os modelos de arquitetura e urbanismo, mas hoje já se transformou uma política profissional importante que o CAU incorporou, o IAB e o sindicato, quero aqui parabenizar, que agora finalmente se juntaram, né, e tem uma política para o Estado, cada vez mais. Então eu acompanhei isso de perto, acompanhei os documentos iniciais, né, até acompanhando a escritura e tudo. Eu quero essa geração que vem, no mínimo 10 anos para cá, elas estão impulsionando. Eu acho que nós temos que estimular cada vez mais. Já a TIS, já está aqui no plano, no PIMIS, tá? No Plano Municipal de Habitação de Florianópolis. Então, nossa grande luta é incorporar a TIS nos planos habitacionais, nos planos municipais, no plano estadual, certo? Lutar por isso, para ter recursos importantes nas leis orçamentárias dos municípios, certo? Colocar o ATIS lá, com os vereadores, não interessa se o vereador é direita, esquerda, vai ter que dar um jeito. Qualquer pessoa, minimamente, olhando a realidade, vai aceitar que realmente os arquitetos e todos os profissionais têm um déficit
de assessoria. Mas nós temos que usar essa conjuntura para ir penetrando nos planos municipais, na LDO, Lei de Diretivas Orçamentárias e as leis orçamentárias anuais e planos plurianuais. Nós estamos aí com os vereadores, e no Estado também, na Assembleia Legislativa, tem uma grande frente parlamentar, eu proponho uma frente parlamentar em defesa da ATIS, hein? Olha, proposta interessante. É a frente parlamentar estadual e as municipais, entendeu? Ou por regiões metropolitanas, de frente parlamentar metropolitana, para interferir nos planos de habitação ou não, se pode ter qualquer cooperação técnica nos municípios, e paralelo com, aí sim, outra vertente é os movimentos populares, os movimentos de moradia. Aí que entra os movimentos de ocupação ou não. Você tem dois braços, entendeu? O braço institucional e o braço do movimento social, que se juntam, certo? E estimular as conferências municipais, conferência estadual, para que tenha a ATIS, um banco público de terras, porque não é possível fazer assistência técnica, pelo menos do ponto de vista urbano, não tiver um banco de terras, né? Nós temos que entrar com o aspecto fundiário, que a grande questão é a fundiária, tá? Então, isso está à base da assistência técnica. Não tem terra, vai fazer onde? Entendeu? Então, isso é importante. Então, nesse sentido, acho que tem um grande campo pela frente, que é o ATIS finalmente despertou e começa a gerar uma cultura nos estudantes e nos profissionais de arquitetura, engenharia, sanitária, e isso vai se espalhando. Nos advogados, que já tem assistência dos advogados também, na escola de direito, nós temos que fazer também criar uma rede interprofissional, né, da ATIS. O CAUSC tem feito um esforço de documentação das experiências catarinenses em artes, de forma a contribuir com sua consolidação e inspirar novas iniciativas que possam ocorrer. Nesse mapa que podemos observar, a ATIS tem abrangência estadual, presente de forma pulverizada no território catarinense, com marcante representação regional. Mas antes de começar, reforçamos que as experiências apresentadas a seguir não são a totalidade de ações ocorridas no Estado, no âmbito da luta pela moradia digna e pelo acesso à cidade. Essas foram selecionadas pois demonstram a abrangência estadual da assistência técnica no território estadual e permitem que tracemos um panorama geral da situação estadual. Então vamos lá. As experiências catarinenses em artes se iniciaram na década de 70, muito antes da sua implementação como normativa federal. Começamos em 76 com a experiência da gestão do Disseu Caneiro, em Lages, que foi pioneira no sentido de pautar a habitação enquanto direito e de garanti-la por meio do envolvimento comunitário em um programa de multirão. 10 anos depois, em 86, surge a experiência do arquiteto Newton Marçal em Caçador, em parceria com a Prefeitura Municipal, na qual foi assegurado o direito à terra e à moradia a 132 famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Foi executado também através do regime de mutirão. Ainda na década de 80, temos em Florianópolis a experiência de assessoria técnica para as famílias impactadas pela construção da Via Expressa na capital do estado e no final da década de 90, projeto de urbanização e produção habitacional no bairro Chico Mendes. Foi executado pela Prefeitura Municipal com recursos da União. Nesse final de década, em 98, ocorreu ainda a experiência do assentamento Justino das Elves, em Araquari, que envolveu o Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Braz e agricultores participantes do MST na produção habitacional a partir de técnicas alternativas de construção. Percebemos que as primeiras experiências em assistência técnica no Estado, apresentadas até então, foram majoritariamente conduzidas pelo arranjo de parceria entre a sociedade civil organizada e o poder público. No entanto, no início dos anos 2000, despontam duas iniciativas acadêmicas muito interessantes. O Ateliê Modelo de Arquitetura, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, em Florianópolis, passa a atuar a partir de 2003 junto a comunidades em situação de vulnerabilidade. Destacamos aqui a sua atuação junto à comunidade da Ponta do Leal, localizada no Balneário Estreito, na parte continental de Florianópolis. A partir de 2005, sob a orientação do professor Lino Pérez, o grupo acompanhou o envolvimento político da comunidade na resistência contra a sua realocação e na luta pela qualidade das condições de moradia, desenvolvendo propostas de habitação e de espaços coletivos de forma dialógica com a comunidade. Também em 2005, no outro extremo do estado, em Chapecó, é iniciado a UNO Chapecó, o projeto de extensão UNO Cidadania, a partir da criação do escritório sócio-jurídico, que contava com o envolvimento de acadêmicos dos cursos de Serviço Social e Direito para prestação de assistência social e jurídica em processo de regularização fundiária no município. Ainda em Chapecó, em 2010, através da atuação da Cooperaf, a Cooperativa de Habitação de Agricultores Familiares, em conjunto com os trabalhadores do campo, é viabilizada a construção de moradias através de recursos federais do PNHR, o Programa Nacional de Habitação Rural. Também, através de recursos do PNHR, em 2017, foram viabilizadas a construção de 22 moradias para o quilômetro Toca Santa Cruz, no município de Paulo Lopes, através de um arranjo entre a UFSC, através do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, o Movimento Negro Unificado e a Prefeitura Municipal, com a colaboração do escritório URB.
Inéditas no Estado até então, surgem em 2015 a 2017 iniciativas privadas de assistência técnica. A experiência do programa Docilar, de 2015, que atua em Navegantes e Blumenau, e do Moralar, de 2017, que atua em Joinville. São escritórios populares que trabalham com a produção e a melhoria habitacional para famílias de média e baixa renda. Recentemente, a partir da determinação do CAL-BR de que todos os CAUs destinem 2% do seu orçamento anual para ações de artes, como visto no segundo vídeo do curso, muitas outras iniciativas têm despontado no Estado, nas várias esferas abrangidas pela assistência técnica. O projeto Construindo Dignidade, lançado em 2020 em Laguna e concebido pela parceria entre o CAL e uma organização sindical no município, é um exemplo disso. Feito o breve histórico da assistência técnica no Estado, observamos que os anos iniciais foram marcados pela atuação mais representativa do poder público junto à sociedade civil organizada, em movimentos sociais da cidade e do campo, executadas sobretudo em regime de mutirão. No início dos anos 2000, notamos que o debate ganha profundidade na esfera acadêmica, momento em que surgem potentes iniciativas de trabalho junto às comunidades, que permanecem ativas até hoje. Nos anos mais recentes, acompanhando o surgimento de iniciativas privadas a nível nacional, nascem os escritórios populares, que em Santa Catarina caminham no sentido de produzir uma arquitetura acessível a parcelas da população que historicamente não tiveram acesso ao trabalho do arquiteto e urbanista, mas que possuem, mesmo assim, condições melhores de financiamento. Aprofundando um pouco algumas das boas práticas do nosso Estado, vamos abordar primeiramente uma relacionada à esfera do poder público. O trabalho feito pela gestão de Disseu Carneiro em Lages, pioneira não só em nosso estado, como também nacionalmente. Em pleno regime militar, o município serrano foi palco de uma experiência de gestão democrática entre os anos 76 e 82. Nesse período, Lages era o município com maior dimensão territorial do estado. Contava com cerca de 180 mil habitantes e enfrentava um processo de aumento da população urbana que era resultante da expropriação do trabalhador do campo e do consequente êxodo rural. Conduzida pelo prefeito arquiteto Disseu Carneiro e sua equipe, a experiência centrou-se na problemática do déficit habitacional municipal, buscando mitigá-lo através da produção habitacional em regime de mutirão, denominada Programa Mutirão. Por meio do fomento à organização popular, a equipe da gestão municipal, em conjunto com os moradores, viabilizou a construção de 690 casas de 36 metros quadrados para famílias com renda de até 3 salários mínimos, através de recursos do orçamento municipal. Além do forte apelo à união e organização comunitária, a experiência foi pioneira também pela experimentação de novos materiais locais e técnicas construtivas, estimulando também a autonomia em relação à indústria de materiais de construção. Nesse sentido, diversas soluções foram encontradas, como a exploração de materiais primários no próprio local, como tijolos e telhas que eram fabricados em uma olaria experimental montada pela prefeitura, a madeira utilizada na cobertura, que vem de uma árvore nativa, a bracatinga, e não da já escassa araucária, e a argamassa utilizada no assentamento dos tijolos, que era constituída somente de argila e areia. Além disso, materiais originários de demolições eram encaminhados ao banco de materiais do mutirão, e reaproveitados nas habitações construídas no âmbito do programa. Tal prática foi estimulada pela Prefeitura, por meio da facilitação da concessão de alvarás de demolição, desde que os materiais das construções demolidas fossem doados ao banco de materiais. Somadas à atuação no meio urbano, houve também ações no meio rural, na qual a gestão buscou também, através do estímulo à organização popular, criar condições para que os camponeses permanecessem em suas terras. A preocupação da equipe com apoio e assistência técnica à população residente no campo serviu inclusive de referência para a formulação de programas habitacionais para o meio rural, representando uma contribuição importante para a discussão do campesinato e suas relações com a cidade e abrangendo assim também as parcelas rurais da população, parcelas essas historicamente à margem da atenção governamental. A realidade, digamos assim, que nós encontramos era assim catastrófica pelo fato do crescimento gigante que a cidade tinha do ponto de vista populacional, ao ponto de dobrar a cada 10 anos, né, e não ter infraestrutura alguma que suportasse isso. E nós vimos que o nível das pessoas que vinham das serrarias era extremamente precário, eram muito pobres. Aí nós fizemos uma seleção dessas pessoas e eles viviam muito mal do ponto de vista habitacional, com as crianças toda a vida doentes, com a questão sanitária totalmente a ser resolvida e assim por diante. Aí nós fizemos uma proposta de verificar o nível per capita de renda dessas pessoas, que é perto de zero, e elas foram selecionadas em relação ao número de filhos e a renda per capita, para que fosse feita algo totalmente justo, sem qualquer privilégio de preferências ou coisa dessa natureza. Eram os mais pobres e os de famílias mais numerosas. A partir dessa constatação, nós começamos, então, a fazer um trabalho de discutir essa questão. E nós verificamos o seguinte, que essas pessoas não tinham dinheiro, não tinham terreno,
mal tinha umas madeirinhas que eles ganhavam das serrarias. O que nós fizemos? Nós tomamos a responsabilidade de oferecer o terreno para essas habitações, planejar essas áreas que fossem adequadas para habitação, e aí o que nós pedimos para eles? Eles entrassem com a força de trabalho, que essa é a moeda que eles podiam oferecer para essa empreitada, para conquistar a casa própria. E eu verifiquei também que as cidades, todos nós conhecemos isso, elas se transformam muito rapidamente, no máximo 30 anos, muda tudo numa cidade, se desmancha tudo que foi feito, se reconstrói tudo de novo. Então, nós começamos a usar esse material dessa dinâmica da cidade e começamos a usar todos os materiais de construção das demolições da cidade, com isenção de impostos e incentivos e coisas dessa natureza. E criamos um plano habitacional municipal, onde o dia da habitação era um dia que nós visitávamos todas as casas da cidade, com os equipamentos da prefeitura, de caminhões com combustível doado pelos postos de gasolina da cidade, e mobilizando todos os funcionários da prefeitura, liderado pelos professores, e visitamos todas as casas pedindo doação de materiais de construção. Nós juntamos montanhas de materiais de construção dessas campanhas que era feita um dia por ano, onde todas as rádios da cidade estavam envolvidas, toda a cidade ficava envolvida, nós não aceitávamos dinheiro, era só materiais de construção, que as pessoas iam colocando na rua e os caminhões iam passando, carregando, e era uma festa fantástica, começava com uma banda de manhã e foguete, e era uma festa. Nós reuníamos montanhas de materiais, e aí nós ensinávamos as pessoas a partir de uma planta que a prefeitura, através do seu corpo de arquitetos, fazia dentro desse projeto habitacional, e as pessoas iam executando por quadra, não cada um executando a sua casa, mas se executavam a quadra e depois sorteavam as casas, porque elas eram muito semelhantes umas com as outras. E aí, nesse sentido, as pessoas entravam com a sua força de trabalho, e a prefeitura bancava aquilo que não tinha jeito de ser conseguido por doação ou nesses dias da habitação. Era uma forma de mostrar para as pessoas que elas eram capazes de fazer a sua própria casa, e quem é capaz de fazer a sua própria casa é capaz de fazer muito mais do que isso na vida. De modo que era uma forma de autoafirmação das pessoas, de resgate desse desprezo que a sociedade tem pelos pobres, pelos marginalizados, os próprios esquemas oficiais desprezam essas pessoas, acham que elas não valem nada, que acham que elas são burras, que não sabem nem aprender, coisas dessa natureza. E nós começamos a mostrar que é completamente diferente. O ser humano é fantástico, desde que a gente seja sincero e compreenda também as suas expectativas e as suas potencialidades. E foi essa, mais ou menos, a base desse projeto. Os mutirões de Dirceu Caneiro representaram, então, um primeiro passo importante no cenário estadual e nacional em direção ao entendimento da habitação como um direito resultante da luta coletiva, como ficou claro até aqui no curso. A organização e a participação popular nas ações de assistência técnica são essenciais para a luta pela moradia digna e pela construção coletiva das cidades. A experiência de Dirceu Caneiro é um marco nesse sentido. Para saber mais sobre essa experiência, recomendamos a leitura da obra Força do Povo, Democracia Participativa em Lages, do jornalista Márcio Moreira Alves. Essa obra relata e analisa a experiência de Dirceu Caneiro e sua equipe. Ressaltamos sobretudo o capítulo 3, que retrata o processo de produção das habitações e a implementação da infraestrutura urbana. Seguindo a linha traçada do tempo, no início do vídeo, abordaremos agora a experiência da Cooperaf, que a partir de 2010, de Chapecó, atuou junto ao movimento sindical camponês. Vocês lembram que comentamos agora há pouco da experiência da gestão de Dirceu Caneiro em Lages e como essa experiência repercutiu na formulação de programas habitacionais para o meio rural? Pois bem, essa experiência da Cooperaf é uma delas. Vamos contar um pouco mais sobre a experiência agora para vocês. Em 2002, começa no Rio Grande do Sul o PSH Rural, Programa de Subsídio de Habitação de Interesse Social Rural, custos e recursos só poderiam ser acessados pelos camponeses a partir de entidades privadas sem fins lucrativos. Foi nesse momento que surgiram as diversas cooperativas e entre elas a Cooperaf. A partir de 2004, ela passou a atuar nos demais estados da região sul, dentre elas a que vamos abordar agora.
Cabe, no entanto, dizer que o PSH Rural passa a fazer parte do PNHR. Em 2009, o PNHR é incorporado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Essa informação é importante para entender como ocorre o financiamento dessas experiências, então guarda ela aí. Antes de começar, é importante salientar que nos referimos ao município de Chapecó, pois é onde se localiza a matriz da Cooperaf em Santa Catarina. A atuação da cooperativa, no entanto, não se restringiu ao oeste catarinense, tendo realizado empreendimentos por todo o estado. Em Chapecó, a experiência ocorreu a partir de um arranjo entre a Cooperaf, o Sindicato Local de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, o Sintraf, e a Caixa Econômica Federal. Os recursos do PNHR poderiam ser utilizados tanto para a produção de novas habitações como para a reforma das habitações já existentes. Nesse arranjo, o sindicato, o Sintraf, aparece como mediador entre agricultores e a Cooperaf e dá suporte a eles diretamente no canteiro de obras. Os agricultores, organizados através do Sintraf, acessam então o serviço da Cooperaf, que atua como entidade organizadora, recebendo os recursos financeiros, elaborando os projetos e selecionando e organizando as famílias para o acesso ao programa. Basicamente, representa o Sintraf e assume a responsabilidade da gestão da experiência perante a Caixa Econômica Federal, que é a financiadora do programa. Os subsídios do programa provêm do Orçamento Geral da União, o OGU, ou do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Com a percepção de atuação que vai além da moradia, a Cooperaf desenvolveu a metodologia Caprichando na Morada, que propunha também a formação de associados do Sintraf para acessar o recurso habitacional através do PNHR. Essa formação, feita através do trabalho técnico-social exigido pelo programa, abordava 4 eixos temáticos principais. O primeiro eixo temático, Orientações para a Autoconstrução, previa a capacitação dos agricultores sobre aspectos da qualidade da construção, do ambiente construído, sobre o sistema de mutirão e autoconstrução assistida, bem como sobre as questões orçamentárias da habitação. O segundo eixo, Organização em Cooperativas, fomentava a cultura do cooperativismo e ressaltava a importância da formação política das famílias junto às entidades coletivas. O terceiro eixo previa a produção de alimentos para autoconsumo e orientava as famílias e agricultores na execução de cultivos não comerciais no entorno das casas, como as hortas e palmares. A gestão da propriedade, que era o quarto eixo, era o momento em que era feita a capacitação acerca do planejamento financeiro da propriedade. As 4 etapas de capacitação previstas nessa metodologia reforçavam que a atuação da cooperativa ia além da questão habitacional. Visavam criar alternativas e condições para a permanência dos agricultores no campo. Assim que eram assinados os contratos, o trabalho social formativo se iniciava. Uma vez elaborados os projetos arquitetônicos e complementares, esses eram submetidos à Caixa Econômica para sua aprovação, segundo as regras do PNHR, e é aí que moram um dos maiores desafios dessa experiência. O uso do recurso federal é condicionado ao atendimento de uma série de condicionantes, e muitas delas incompatíveis com o modo de vida do camponês, como a dimensão dos ambientes e materiais e técnicas construtivas utilizadas, assim como a questão dos materiais nas reformas das moradias. Além disso, a imprevisibilidade da liberação dos recursos do programa dificultava o emprego do regime de autoconstrução, uma vez que esse era organizado a partir da dinâmica de trabalho do camponês, cuja disponibilidade de tempo livre das famílias conflitava com a falta de regularidade na liberação da verba. Depois de aprovados pela Caixa, os projetos de moradia eram construídos a partir da contratação pela Cooperaf de pedreiros locais. Esperava-se contar também com a participação dos futuros moradores a fim de reduzir os gastos com mão de obra. Apesar de haver um forte estímulo por parte da Cooperaf ao regime de autoconstrução assistida, como vimos agora há pouco, esse é incompatível com o modo de vida dos agricultores, o que os torna mais propensos a optarem pela contratação de profissionais, que eram auxiliados pelas famílias. A forma de aquisição do material ficava a cargo das famílias, que podiam comprar nas lojas de materiais de construção cadastradas na cooperativa ou extrair do seu próprio lote, desde que respeitassem as especificações pré-definidas pela Cooperaf. É interessante destacar que, mais do que viabilizar a provisão ou melhoria habitacional, a experiência buscou garantir, de forma cooperada e solidária, o acesso à moradia de qualidade para agricultores familiares. Paralelamente às obras e habitações, era feito trabalho técnico-social, tão importante para a Artes, que é tema inclusive dos 2 próximos vídeos desse curso. A sensibilização quanto aos programas habitacionais rurais, a mobilização e inclusão dos agricultores no sistema sindical e bancário, a capacitação para a permanência no meio rural e a realização das pesquisas pós-ocupação junto às famílias se mostraram essenciais para que a experiência fosse exitosa e extrapolasse o ambiente construído da moradia, repercutindo assim na vida no campo como um todo. Como já me apresentaste, eu sou Jamile Prezi, sou arquiteta e urbanista e trabalhei por 9 anos na cooperativa de habitação dos agricultores familiares, a Cooperaf. Excelente, Jamile. Como o trabalho da Cooperaf se insere no contexto rural chapecoense? O trabalho desenvolvido pela Cooperaf só foi possível em função dos núcleos locais, dos sindicatos dos agricultores familiares, porque eram esses núcleos, essas pessoas nos representavam, elas que faziam a seleção, a pré-organização das demandas, né, identificavam as famílias que tinham interesse e necessidade de participar do programa e encaminhavam essa demanda para nós. Nós fazíamos o trabalho burocrático, né, organizacional,
e a parte de arquitetura e engenharia, né, projeto, orçamento, ali na nossa sede. Mas o trabalho local no município é que viabilizou tantas unidades, né, mais de 10 mil unidades que a Cooperaf conseguiu fazer nesses anos em que eu estive vinculada a ela. Então, essa representatividade institucional, a entidade vinculada à FETRAF, né, Santa Catarina, é que viabilizou o trabalho. Do contrário, nós não conseguiríamos estar em tantos espaços, em tantos municípios e com tantas famílias atendidas. O PNHR, que era o programa que a Cooperaf mais trabalhou, mais atendeu, tinha 2 modalidades, a construção e a reforma. Na construção, nós trabalhávamos com projetos pré-aprovados pelos agentes financeiros, né, a Caixa, o Banco do Brasil, que rodavam o programa na época, a gente precisava aprovar um projeto padrão e o orçamento, então nós tínhamos alguns modelos de diferentes tamanhos e com orçamentos diferenciados para poder atender às necessidades, né, famílias de tamanhos diferentes, situações econômicas, né, diferenciadas. Então, dentre esses modelos, as famílias escolhiam e pequenas alterações podiam ser promovidas, espelhamento de planta, troca de local de esquadrias, nesse sentido. Quando se tratava de reforma, o projeto era personalizado, se fazia uma planta baixa, um croquis, e um orçamento específico para cada família. Daí, nessas situações, nós tínhamos uma entrevista com a família, né? Esse núcleo local fazia um contato prévio, agendava tudo, e a gente fazia essa entrevista para verificar as necessidades, né, através de um relatório fotográfico bem detalhado, e também encaixar dentro das especificidades, né, do programa e priorizar o que efetivamente era possível de atender com o orçamento limitado que nós tínhamos para trabalhar, que era o que o programa fornecia, né. Os maiores desafios, eles estavam relacionados ao distanciamento da equipe técnica das obras e das pessoas. Eram raros os encontros que tínhamos, isso dificultava um pouco o trabalho e também tornava aquilo muito burocrático, por vezes muito frio, não eram todos os membros da equipe que podiam ir a campo. Então, por mais que tivéssemos uma ferramenta informacional, né, um sistema que nos permitia trabalhar com muita segurança e controle das informações, esse contato humano, isso eu acho que era o grande ponto negativo de todo o processo. E os pontos positivos, eu acho que a história da Cooperaf também está aí para mostrar, foram mais de 10 mil obras dentro desse programa, e, assim, esse processo todo, esse trabalho todo, viabilizou com que muitas famílias de agricultores tivessem acesso à moradia digna. Foi a única forma, né, para muitos foi a única maneira de conseguir uma casa segura, acessar a dignidade da moradia, ter acesso a saneamento básico e também de permanecer no campo, né. Como a Cooperaf era vinculada à federação, o grande objetivo também é fazer com que essas pessoas permaneçam na sua atividade, né? Não apenas construir a casa, tem todo um contexto envolvido. A segunda experiência que vamos abordar nesse vídeo é do Quilombo Toca Santa Cruz, em Paulo Lopes, município situado na região da Grande Florianópolis, que é fruto da integração de 3 dos eixos da atuação da ATES abordados no PEI: a esfera acadêmica, a do poder público e a dos movimentos sociais. Como já comentamos, se deu a partir da parceria entre o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, o Movimento Negro Unificado, o MNU, e a Prefeitura de Paulo Lopes, com a colaboração do Escritório de Arquitetura URB, com recursos federais do PNHR, o mesmo da experiência do Cooperaf. Nesse arranjo, que viabilizou a construção de 22 moradias, a Prefeitura atuou como entidade organizadora, sendo responsável pela recepção e gestão dos recursos repassados pela Caixa, o cadastro das famílias e o acompanhamento da execução das obras. A Caixa atuou como gestor operacional e agente financeiro, controlando a aplicação dos recursos PNHR e a sua liberação para a Prefeitura. A UFSC atuou como responsável técnica da execução da obra, com estudantes bolsistas e voluntários dos grupos PET-ARC e do AMA e do Semente, o Programa de Educação Tutorial, o Ateliê Modelo de Arquitetura e o Serviço Modelo de Engenharia e Tecnologia. Com a colaboração do Escritório URB, e o MNU atuou como uma ponte entre a comunidade, a universidade e a prefeitura e realizou o trabalho técnico-social na experiência. Um dos aspectos importantes dessa experiência é a realização da ATES no contexto dos povos tradicionais.
Começa com o desafio de entender o quilombo e a cultura quilombola, reconhecendo seu território e modo de vida não são como o que observamos no restante da cidade. Em Paulo Lopes, a presença das famílias negras inicia com a mão de obra escrava para trabalho nas lavouras iniciadas com a colonização açoriana do século XVII. São essas famílias que formaram o que hoje conhecemos como Toca Santa Cruz, conectado ao seu território. É importante ressaltar ainda que o quilombo é local não só de ocupação, mas também lugar de resistência e luta pelo direito à moradia. Tendo entendido um pouco sobre o que é o quilombo e o que ele representa, passamos para o início dessa experiência. Tudo começou em 2013, quando o Movimento Negro Unificado, MNU, entrou em contato com o Departamento de Arquitetura da UFSC, com o intuito de desenvolver um projeto de moradia que atendesse às demandas das comunidades remanescentes dos quilombos de Santa Catarina. Dentre essas comunidades está a Toca Santa Cruz. Tal decisão decorreu da urgente necessidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores quilombolas que possuíam péssimas condições de moradia e acesso precário à infraestrutura urbana e serviços básicos. A base de desenvolvimento do projeto da moradia para Toca centrou-se no projeto participativo, que foi desenvolvido entre os anos 2015 e 2016. Toda a ação projetual foi entendida como um ato coletivo da comunidade em conjunto com os técnicos, não somente desses últimos a partir das suas capacidades. Nesse sentido, foi fundamental o diálogo franco e aproximado entre esses dois atores para o bom desenvolvimento do processo projetual. Devido a algumas barreiras adicionais e até mesmo pela distância geográfica entre o quilombo e a UFSC, o contato da equipe da universidade com a comunidade quilombola se resumiu a 4 momentos no período do projeto. A aproximação inicial, na qual houve o primeiro contato da equipe com as famílias beneficiadas e o levantamento dos preliminares do local. O segundo passo, com o levantamento de demandas e prioridades, foi o momento onde ambas as partes estavam mais familiarizadas e a equipe buscou entender as dinâmicas da comunidade e, a partir disso, identificar suas demandas e prioridades em relação à futura moradia. O terceiro momento foi de lançamento da proposta preliminar e discussão. Teve início com a elaboração do projeto, levando em consideração fatores locais, como a disponibilidade de matéria-prima, os anseios e demandas dos futuros moradores. Foi uma etapa delicada, pois as imposições colocadas pela Caixa para a adequação do projeto às normas PNHR teve que reelaborar o projeto, que resultou na descaracterização das suas especificidades. E a última etapa foi a apresentação e aprovação da proposta final, maquetes físicas e recursos visuais, para indicar as possibilidades de personalização posterior da moradia, importante para a aplicação dos aspectos culturais característicos estudados anteriormente, face às limitações colocadas pelo ente financiador. Depois de aprovado e apresentado o projeto, as obras iniciaram em 2018 a partir das possibilidades de financiamento das moradias que foram sinalizadas pelo PNHR. O regime de construção empregado na experiência da Toca foi a autoconstrução assistida, possível graças ao envolvimento da UFSC com a sua contribuição técnica e do MNU com a sua contribuição social. Foram chamados construtores locais para a obra e o recurso foi de R$ 34.200, destinados à construção de cada casa, que poderia ser gerado pelos construtores obedecendo às regras de financiamento da Caixa Econômica. Uma das demandas colocadas pela comunidade foi o emprego da mão de obra local, sendo necessário que a obra incorporasse em sua equipe uma pessoa da própria Toca, gerando renda e conhecimento para mantê-la no futuro. Nessa etapa, o planejamento físico e financeiro foi essencial para que o desenvolvimento da construção acompanhasse os repasses financeiros da Caixa Econômica. Ao final do ano de 2020, foi concluída a construção da 22ª casa, encerrando a etapa da execução das obras. Apesar do êxito da experiência, cabe destacar aqui alguns dos desafios com os quais a equipe se deparou no desenvolvimento da experiência. Um desses exemplos de problema foi a extinção do Ministério das Cidades em 2019, que é um órgão federal responsável pela gestão do PNHR e que teve um consequente bloqueio na liberação dos recursos ao longo de 2 meses da obra. Depois teve a restrição orçamentária imposta pelo PNHR, sobretudo em relação à baixa remuneração da mão de obra. Além disso, a limitação de recursos do programa impôs certa rigidez arquitetônica e urbanística ao projeto, o que acarretou o abandono de soluções de conforto ambiental, materialidade, técnicas construtivas e qualidades urbanísticas pensadas pela equipe inicialmente. Teve também a dificuldade de restrição do projeto imposto pelo próprio programa, que refletia um projeto incompatível com algumas das necessidades dos moradores, relacionados ao seu modo de vida, como já comentados aqui na experiência da Cooperaf. Teve também a dificuldade em realizar o acompanhamento da obra com maior periodicidade devido ao baixo orçamento e à inadequação da estrutura de instituição de ensino em relação à prática da extensão universitária. Para além das dificuldades e limitações enfrentadas no desenvolvimento da proposta arquitetônica, entende-se que a viabilização da experiência se deu sobretudo devido à articulação entre diferentes agentes. Essa articulação muitas vezes gerou conflitos e divergências, mas em grande medida foram superados com êxito graças ao trabalho sensível e comprometido dos profissionais envolvidos. O meu sonho era a casa que eu queria. A nossa outra casa que nós tínhamos era uma casinha de madeira, mas não é que dizendo que porque era uma casa ruim, mas era uma casa boa porque nós não estávamos nos agasalhando, mas a gente, quando dava vento, a gente ficava com medo porque ela balançava muito, ela estralava toda e a gente não tinha muitas condições também para arrumar, para pagar alguém para dar uma ajuda, para fazer alguma coisa na casa. Então nós passávamos muito trabalho, nós passávamos ali, o nosso banheiro, nós não tínhamos banheiro.
As casas que antigamente, sem essas casas novas, eram as casas muito feias, né, na real. Porque umas eram podres, outras eram madeira velhas. E hoje em dia não, hoje em dia a comunidade já está mais cheia de casa, que antes não tinha, era menos casa. Hoje tem mais famílias. Essas casas novas para a gente foi a melhor coisa que aconteceu, né? Que na vista da casa que a gente tinha antes para agora, melhorou muito. Porque onde eu morava, na minha casa, não tinha banheiro, era só quarto, né? Que eu morava lá com a minha mãe. E os outros é porque não tinha saneamento básico, não tinha água encanada. E agora a gente tem. Então, era bastante precária mesmo a situação de muita gente. Muitas pessoas não tinham praticamente onde morar e era barraco pequeno e aí tinha questão de chuva, temporais, essas coisas todas. Então a situação era bastante ruim para todo mundo, não para uma só, mas para todo mundo mesmo. Olha, primeiramente uma vitória para toda a comunidade, né? Porque a situação que a gente estava para hoje melhorou 100% em tudo. E a questão de tu ter um teto para morar, tua casa própria, é um descanso para ti e para toda a família, né? Tu ter onde morar, tu ter, né, a tua casa. E eu acredito que a base de tudo é a vitória mesmo. Foi uma vitória para todo mundo. Bom, tendo conhecido 3 experiências que envolveram as esferas do poder público, da academia e dos movimentos sociais, passamos para a última, mas não menos importante, a experiência que abordaremos nesse vídeo e que se insere no âmbito da iniciativa privada, o Moralar, Escritório Popular de Arquitetura de Joinville. O escritório é um negócio social que nasceu em 2017 e foi desenvolvido com o apoio do Programa de Incubação e Aceleração de Startups Cause Inovapark, do Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e Região, mantido pela Fundação Educacional da Região de Joinville, e gerenciado pela Universidade da Região de Joinville, a Univille, e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Devido à proximidade das iniciativas privadas de assistência técnica com o universo da administração, antes de começarmos a conhecer a experiência do Moralar, precisamos pontuar alguns conceitos básicos. E é importante destacar que tudo isso será abordado de forma mais aprofundada em um próximo vídeo dessa série, que tratará sobre os arranjos operacionais da ATES na esfera da iniciativa privada. Os negócios de impacto social na esfera da assistência técnica em arquitetura são iniciativas que foram denominadas de escritórios populares de arquitetura e são consideradas formas de empreendedorismo social. Mas o que isso significa? Bom, o empreendedorismo é a iniciativa de indivíduos e grupos para promover ações capazes de estimular mudanças frente a problemas percebidos em uma realidade. Nesse sentido, os escritórios populares de arquitetura surgem como um modelo de negócio e têm como objetivo principal a solução dos problemas urbanos e habitacionais nas parcelas que, historicamente, não acessam os serviços dos profissionais qualificados. A partir da união das sócias Fernanda Diers, arquiteta, e Graziele Waltrich, administradora especializada em empreendedorismo e inovação, a empresa surgiu inicialmente como uma atuação voltada para melhorias habitacionais para famílias de renda média baixa. A proposta inicial do escritório foi basear seu programa de reformas na economia circular, isto é, na reutilização de materiais de construção descartados pela construção civil, buscando tanto a sustentabilidade ambiental, uma vez que este é um dos setores produtivos que mais consome recursos naturais, como também a diminuição dos custos do serviço de arquitetura, a fim de viabilizar o atendimento das classes sociais de mais baixa renda. Por não dependerem do lucro da empresa para se manterem financeiramente, as sócias conceberam o Moralar como um laboratório que vem testando diferentes modelos de negócio dentro da esfera da arquitetura social. Além do período inicial em que trabalharam majoritariamente com o planejamento, execução e acompanhamento de obras de reformas e produção habitacional, o escritório já participou de empreendimentos imobiliários comerciais de grande porte para famílias de renda média-baixa e prestou serviços de regularização de imóveis junto a órgãos públicos, e hoje tem foco em projetos coletivos, nos quais trabalha na elaboração de projetos para organizações sem fins lucrativos. Sua atividade atual, o trabalho de assistência técnica, é associado à mobilização social,
Por se tratarem de demandas coletivas, os projetos são desenvolvidos a partir de metodologias participativas, que buscam, além de envolver os futuros usuários do espaço na concepção projetual, trabalhar a sensibilização e conscientização desses quanto aos direitos sociais básicos, fortalecendo as organizações comunitárias. Sob o ponto de vista financeiro, o trabalho com as organizações comunitárias é interessante, pois gera outras demandas de trabalho ao escritório, uma vez que as famílias que acessam os trabalhos do Moralar pelos projetos comunitários o procuram posteriormente para solicitar serviços de projeto arquitetônico, acompanhamento de obras e regularização fundiária. Os projetos individuais e coletivos são entregues às famílias e às organizações comunitárias quando finalizados. Com o projeto em mãos, ambos os grupos de usuários ficam responsáveis pela contratação da execução da obra, que é acompanhada pelo escritório. No caso das organizações sem fins lucrativos, ao receberem o projeto, buscam recursos externos, doações, para sua viabilização. Por fim, é interessante destacar que a grande inovação trazida pela empresa foi o atendimento às organizações coletivas sem fins lucrativos. Esse é um setor pouco atendido pelos arquitetos, mas que representa um potencial interessante para a atuação dos escritórios populares de arquitetura. Além disso, a abordagem participativa proposta pela empresa enriquece o trabalho de assistência técnica desenvolvido e dá profundidade à sua atuação. Então ele surgiu de forma displicente, era uma prática que virou um negócio, mas ele não tinha essa configuração, ele tinha a configuração muito próxima ao que eu tenho hoje no escritório, que é eu fazia projeto e vendia o projeto, só que num valor compatível com a renda dessas pessoas, e assim, se eu pudesse, facilitava o acesso aos materiais de construção. E esse foi um dos grandes gargalos que eu encontrei no mercado. Ok, a pessoa tem o projeto, mas o que ela vai fazer com aquilo se ela não tiver o material para construir? Se ela não tiver acesso ao material, ela não vai construir. Eu vou entregar um papel para a pessoa ficar com o papel embaixo do braço, né? Então, se você tem sobras, excedentes de insumos, você doa e a gente recolhia esse material, catalogava e usava esse material para os projetos que a gente estava fazendo. E durante um tempo deu super certo. Porém, as pessoas começaram. A ponta que recebia estava muito feliz em receber, porque é um custo a menos de minha obra. O problema foi a ponta que estava descartando esse material. E aí a qualidade que estava vindo era absurda, né? Então, o que acabou pegando nesse momento foi exatamente isso. Essas questões de que a gente concebeu o escritório e daí a gente encontrou essa barreira limitante que foi o material de construção, aí a gente resolveu a ponta juntando as partes, porém, aí a gente deu um passo atrás quando a gente percebeu que a outra parte não estava avançando também. Aí a gente deixou essa história do material, continuou com o projeto, porque ainda assim estava tendo, né, estava tendo vazão, ainda assim a gente estava conseguindo articular, e aí veio essa outra mudança de atendimento, que foi quando a gente começou a participar e eu atender associações e instituições também, e aí foi um outro modelo que a gente entendeu que a gente poderia atuar. Mas, de fato, é um escritório como o meu escritório, né? A diferença é como eu faço a captação de cliente e onde eu consigo articular uma rede para facilitar para que esse cliente tenha acesso ao material, à mão de obra, né? Se ele geralmente é o cara que constrói a própria habitação, então quais são os recursos que eu posso facilitar para que ele tenha essa mão de obra mais qualificada, né? Tem que ter coerência na proposta. Um bom projeto, um bom quantitativo, né? E um bom acompanhamento, entendendo o tempo de obra, porque eles vão trabalhar muitas vezes com doação de verba, né? Então, eles vão captar essa verba através de rifa, então, se organizar para que esse tempo de projeto seja maior.
O caminho é um pouco mais longo e a gente precisa de uma rede um pouco maior. Mas é um caminho possível, e isso eu acho interessante. Então, ela foi concebida dentro do mestrado, dentro da incubadora Caus, e a gente teve muita mentoria ali, que foi bastante interessante, e a gente foi entendendo, tentativa, erro e acerto, né? A gente começou, daí a gente voltou, e daí a gente achou um caminho, daí esse caminho virou uma bola de neve que a gente não teve controle, a gente voltou, e essas questões a gente foi. Então, é um processo que tem que ser plástico. Hoje eu vejo, assim, trabalhar com artista, tu tem que estar dentro de um processo plástico, porque senão você não consegue mudar, porque são diferentes famílias, diferentes comunidades, diferentes cidades. Então, isso é muito volátil, assim, vai ser assim, 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 porque é assim e todas são assim. A demanda maior deles é um bom projeto, pensado para aquele espaço, não aqueles projetos, a gente vê assim, uma das primeiras falas não é um projeto que ele é fictício, é um projeto tangível, é compatível com a necessidade, ele, de certa forma estética, ele é simples, porque a gente precisa que o projeto rode, que o projeto aconteça. Então, assim, a gente precisa dessa coerência também em trabalhar com essas organizações. Porque às vezes a gente tem a oportunidade, a gente quer fazer muita coisa, e essa muita coisa acaba demorando muito tempo para sair do papel, ou não sai do papel, mudam-se as gestões das organizações, né, presidências, diretorias e afim, e o projeto não sai do lugar. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do vídeo e vimos um bocado de coisas por aqui. No começo, pudemos ter acesso a um panorama geral da assistência técnica em nosso estado, através do qual percebemos a abrangência das ações de artes no território catarinense. Depois, conhecemos de forma mais aprofundada 4 interessantes experiências que representaram a diversidade de eixos de atuação e arranjos que a assistência técnica pode assumir. Apesar da sistematização aqui apresentada não representar a totalidade da experiência em Santa Catarina, é interessante notar a capilaridade das ações que contam com importantes representações regionais. Capilaridade essa que pode se valer da força da organização regional muito característica do Estado. Essa força de organização engendra uma mobilização de potente rede de atores, como vem acontecendo nos últimos anos, fundamental no sentido de fortalecer a artes. Isso é, a luta pela moradia digna e pelo acesso à cidade, na pauta da nova agenda urbana estadual. Uma curiosidade é que ainda nesse curso teremos vídeos que abordarão especificamente cada uma das esferas de atuação em artes. Então fiquem ligados e não percam.